Essa é a aula de revisão para a prova de história, né? Eu vou passar alguns pontos com você na aula de hoje, para que durante a prova que vocês vão fazer amanhã, vocês possam ir bem, né? Eu vou começar por enquanto, acho que todo mundo que já está por aqui, projetar o meu slide. Certo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, acho que todo mundo já deve estar por aqui. Boa noite. Então, a gente vai começar com a pré-história, né? Acho que vocês estavam vendo alguns períodos históricos ali pela apostila. E o primeiro que a gente vai ver, que cai na prova, então, é a pré-história, né? Ela é um período bem extenso da história humana. Ela é definida pelo início da escrita, né? O final dela. Então, o início da história mesmo, né? Como alguns dizem. Então, a pré-história, como é que conhecemos o período, né? Que acompanha a evolução humana a partir do momento em que os hominídeos começam a usar ferramentas de pedra. Encerrou-se com o surgimento da escrita, que aconteceu entre 3.500 e 3.000. Essa é uma tese que a gente aprende, né? De que o período da história contado, né? Que a gente normalmente vai aprender é a partir do surgimento da escrita. Algumas pessoas, né, alguns historiadores vão defender a ideia de que não deveria existir um período chamado pré-história, porque por mais que não houvesse escrita, né, havia assim que se diz, a passagem das histórias, de contos entre pessoas através da questão oral, né, porque muitos vão pegar a ideia trazer o indígena, né, os povos indígenas, que são povos que às vezes eles não têm escrita, né? E acabam trazendo a história deles, os seus contos, a sua religião através da questão oral, né? Um passando para o outro e assim perpetuando a história deles. Então, por isso alguns historiadores não defendem essa questão de pré-história, mas hoje em dia ela ainda é estabelecida, né? E por isso que a gente ainda vê dessa forma. Então, aqui você pode ver, né, uma linha do tempo, né? Que ela é bem visível, né? Pra gente fica bem fácil de visualizar, né? Tu vê que a parte da história, né, da pré-história, ela é bem comprida comparada aos outros 3 períodos que a gente teve. Agora a gente tá na idade contemporânea, né, que é a idade que a gente vive, ainda não tem criação de outro período, então ele acaba se estendendo um pouco mais do que a pré-história. Ali por volta de 2000 anos antes de Cristo, né, tem o surgimento do Homo sapiens, que é o homem moderno, né, o que nós somos hoje em dia, né? E ali por volta de entre 3.500, 3.000 antes de Cristo, nós temos a escrita. É bom frisar, né, a questão do AC, que é o antes de Cristo, porque a história ela parte do nascimento de Cristo, né, como o ano zero. Então, do ano zero em diante é o que a gente está vivendo. Antes dali é ser usado o AC. Por isso vocês vão ver algumas questões, tipo 200.000 anos antes de Cristo, e conforme esses anos vão decaindo até chegar a zero, e dali em diante ele começa a crescer. Por isso que a gente tem, então, ali os períodos, né? 476, 1400, 1700, 2024, o ano que a gente está vivendo. Esses períodos, então, eles são marcados por momentos históricos. Ali, né, da Idade Antiga, né? É a queda do Império para a Idade Média. Esses não são processos que acontecem de um dia, de um ano para o outro, né? É um processo histórico, às vezes leva anos, décadas, mas de forma mais facilitar, né, a visualização das pessoas, se elenca esses eventos. Então, a idade contemporânea inicia então com a Revolução Francesa, né, que é a idade que nós estamos vivendo hoje em dia. Então, a pré-história, né, como eu falei, é o período mais longo da humanidade.
ela costuma ser dividida, então, em 3 períodos, né? O Paleolítico, o Mesolítico e o Neolítico. Cada desses períodos tem características diferentes, né? Por isso que há essa divisão. Nela, né, ocorrem descobertas, invenções que mudaram a história da humanidade. Cada período ali vai ter uma ferramenta, uma descoberta que vai dar característica a esse evento, por isso que há essa divisão. Então, vamos ver o Paleolítico. Então, o período Paleolítico, né, conhecido também como Idade da Pedra Lascada, e esse nome faz referência a objetos, né, que é utilizado pelos seres humanos para a sobrevivência, que era produzido então pela pedra lascada, né, como não havia ferramentas, nenhuma tipo de tecnologia naquela época que pudesse ser feita, né, digamos, a malhação, a manufatura desses metais, de pedras. Então, eles costumavam usar pedras para poder ir lascando elas até fazer pontas de lanças, pontas de arcos, utensílios que pudessem utilizar. Então, esse período ele se estendeu de 3 milhões de anos atrás a 10 mil a.C. Ele também é dividido entre Paleolítico inferior, médio e superior. Ele tem essa divisão por causa da questão dos indivíduos, né, que vão compondo esse período. Porque antes de ter o Homo sapiens, houveram, né, os outros hominídeos, porque o ser humano passou por um processo de evolução, né? Não é como hoje em dia, ele era um pouco questão mais bruta, mais próximo de um animal, né? O jeito que ele andava, o jeito que ele lidava com as coisas, então tem essas divisões para poder facilitar, assim, a visualização de tudo. Então, deixa eu passar aqui o slide. Então, a característica do Paleolítico, né? Os grupos humanos viviam de caça de pequenos animais, da coleta de frutos e outros vegetais, né? O estilo era nômade. Os grupos humanos moviam-se para outra região, quando os recursos ficavam em casa. Ou seja, hoje em dia nós temos, né, a nossa residência, o bairro, cidades. Isso não existia antigamente. Eles habitavam regiões que poderiam prover para eles alimentos, através da caça, através da coleta de frutas e vegetais, né? Quando ficava escasso, quando acabava, eles se deslocavam para outra região. Assim, hoje em dia, a gente ainda consegue ver em alguns povos no deserto, principalmente na África, né, nômades do deserto, que eles se deslocam, além da questão do alimento, né, da água, quando fica escasso no deserto, eles se deslocam. Então, ainda há povos ainda que vivem nesse estilo de vida nômade, né, de se deslocar em busca da sua sobrevivência. Então, eles geralmente se abrigavam em cavernas ou cabanas rústicas, né? Lugares mais altos para poder escapar de predadores, algumas vezes até disputando espaço com algum deles, né? Porque ali nesse período vai ter animais até, como o tigre a gente sabe, né? Hoje são animais que estão extintos, mas naquele período eles tinham que conviver. Então, por isso que eles tinham essa questão de produzir lanças, arcos, para poder se defender também. Então, nesse período, o homem começou a produzir armas e ferramentas rudimentares, né, com ossos e pedras. Ele, por volta de 500 mil anos de Cristo, então os homens conseguem controlar o fogo, né? Essa descoberta é fundamental para aprimoramento, né, da defesa deles contra predadores, cozimento de alimentos, a iluminação. Isso, então, é um momento importante, né, para o desenvolvimento todo da sociedade como humana. Porque essas ferramentas, né, que eles começam a produzir a partir do fogo, de produzir, né, de poder trabalhar o metal, trabalhar as pedras, é que vai possibilitar, então, que eles construam sociedades, tipo, ali, cidades, e a questão de eles se tornarem, então, sedentários. O Mesolítico, né, é uma fase intermediária entre o Paleolítico, né, e o Neolítico, que vai vir depois. Ele acontece em algumas partes, né? Não é que nem o Paleolítico e o Neolítico que ocorre em todo o mundo, né? O desenvolvimento se dá por igual, porque tem a questão da questão das eras glaciais, né? Há regiões onde ainda predominavam a questão glacial, e por isso que eles
tiveram esse Mesolítico, né? Diferente de algumas regiões, como a África, que acabam não tendo tanto, assim, essa influência. Os especialistas, né, de pré-história sabem que o Mesolítico ocorreu sobretudo em locais onde houveram glaciações intensas, né? Principalmente na Europa, a parte da Ásia, principalmente no norte da Europa, né? Aquela região que pega o ciclo polar ártico, né? Que teve uma questão intensa. Aqui então ocorre o desenvolvimento de técnicas de produção de artefatos de pedras e ossos, surgem as lanças, né? E outros utensílios feitos de argila. E é através desses utensílios, né, que hoje a gente consegue datar esses períodos, porque como eles eram nômades, eles produziam, e como eles não tinham como carregar, né, porque eles não tinham que se deslocar às vezes por grandes períodos, e aquele peso a mais eles iam depositando esses materiais, até às vezes guardando embaixo da terra, né, cavando e botando ali, mas acaba que hoje a gente consegue encontrar esses artefatos e datar eles desses períodos e poder estudar e conhecer um pouco mais o modo de vida, né, que eles tinham naquele período. Aqui já nesse período ele começa uma fixação, né, desses grupos em terrenos mais favoráveis, que é o início da acidentalização, né, de permanecer em um local que eles encontram que ele é fértil, é possível plantar, é possível ter a água ali próximo, não precisa se deslocar. É nesse período que começa esse processo de deles se tornarem sociedades e posteriormente criar as cidades, né? E também é nesse período que a gente começa a ter as pinturas em cavernas. Como eles se abrigavam em cavernas, eles queriam sem a escrita, eles queriam contar alguma história, eles faziam esses desenhos, essas representações, né, principalmente de cenas de caça, alguns rituais religiosos que eles começam a desenvolver já aqui um pouco. É interessante que até aqui no Brasil a gente tem esses sítios arqueológicos, a gente consegue encontrar principalmente no Nordeste, se não me engano, no Piauí ali, que tem uma região de montanhosa, que há ainda pinturas assim, você consegue seguir algumas séries e encontrar essas pinturas. É uma coisa bem interessante, assim, de se conhecer, de se aprender, porque a gente consegue aprender um pouco o modo de vida, né? Porque a gente não imagina seres humanos com armas primitivas atacando mamutes, né? Animais de grande porte. E através desses desenhos a gente consegue ter um pouco mais de noção, né, do que eles faziam e também da que eles estão desenvolvendo, né? Essa questão de perpetuar a história através de uma outra maneira, sem ser através de oral, da questão oral, né? Sem oralmente. Esses indícios apontam que as pinturas do PS eram um tipo de meio de comunicação, né? Rudimentar entre os povos daquela época e tinha uma função ritual para garantir o sucesso das caçadas. Aqui a gente também já vê o princípio da religião dentro da sociedade do museu político. Então, aqui nós temos a última fase, né? O Neolítico. Se estende de 10.000 a.C. até 13.000 a.C., né, que é datado por volta disso, quando surge a escrita. Essas datas assinalam dois marcos importantes, né, para a nossa história como seres humanos, que é o surgimento da agricultura e, por fim, o desenvolvimento da escrita, né. Aqui o homem então, ele passa a cultivar cereais, domesticar animais, utilizá-los também eles como força de extração, né, fonte de alimento, vestuário, que já começa a abandonar a questão nômade, né? Ele passa a ser sedentário, porque você precisa proteger aqueles animais que você está cuidando, então ele vai construir espaços, né, cercar aquela região para poder cuidar, né, e poder ter o cuidado necessário com esses animais. Aqui então a gente tem as invenções da cerâmica, que é um fato importante também, que daqui ele já começa a desenvolver melhor, com o fogo, com o desenvolvimento também dessa melhorar as técnicas que estavam utilizando, né, na pedra, no barro, eles começam a criar cerâmica mais perfeitas, até próximo do que a gente tem hoje em dia, né. Então aqui também não tem divisão social, né, aqui não existe, nesse período não existe classes sociais, cada um tinha sua função, ela se dava pelo ou você é homem ou você é mulher. Se você é homem, você tinha como principal trabalho, né,
o cultivo da terra e as caçadas. A mulher tinha a questão mais de fazer o alimento, né? De cuidar das questões mais ali, digamos, domésticas, né? Por mais que não existia ainda essas questões de casa nesse período. Aqui também vão surgir os traços da religiosidade, né? Daqui já começam a cultivar a deusa da fertilidade, né? Que é relacionado à fertilidade. Então, eles tinham essa deusa. Pena que não botei uma foto aqui, que ela é uma foto bem interessante para você ver a fisionomia, né? Daquele período como eles tinham de um deus. E essa deusa ela tem uma fisionomia bem diferente assim, do que é criado depois pela Grécia, pelo Egito. Então, a gente tem esses traços da religiosidade já sendo preparado aqui nesse período. Com essa sedentarização, eles começam a construir comunidades, né? As famílias vão se juntando com as famílias e vão criando então esses laços e começa a se criar então uma ideia de estabelecer leis assim que pudesse governar todas aquelas pessoas que são hoje em dia. E essas leis vão se dar principalmente na região da Mesopotâmia e também no Egito, ali no Alto e no Baixo Egito. Então, a Mesopotâmia, né, que você pode ver no mapa, hoje ela é correspondente ali a região que hoje é o Egito, parte da Turquia, da Síria, Paquistão, pega também ali trecho de Israel, Palestina, então essa é a região que hoje a gente conhece, é conhecida como Mesopotâmia, né? Ela é conhecida como Mesopotâmia que o significado, né, desse termo é terra entre rios, onde atualmente se encontra o Iraque também, ali, várias civilizações, como os sumérios, acádios, os amoritas, assírios e caldeus vão se desenvolver. Ela se chama entre rios por causa você pode ver pela foto ali, né, que há diversos rios, né, cortando essa região. E por isso que ali facilitou eles permanecerem mais de um dia, mais por anos e décadas, tanto que toda a sociedade, vários conhecimentos vão se produzir aqui nesse período, porque essa sedentarização, eles permaneceram aqui, terem toda uma região fértil, água abundante, esses povos começam a desenvolver e ali vai se dar várias outras questões de política. É nessa região que a gente vai ter a primeira legislação, né, que é o Código de Hammurabi, que vai estabelecer leis que vão governar aquela região ali. E o principal povo, né, que tem nessa região, que se vai desenvolver nesse período, é os sumérios, né? Eles estabelecem na região por volta de 13.500 a.C. Eles vão ver a escrita cuneiforme, né? É a partir dos sumérios que a gente tem a escrita. Eles desenvolvem mais por questão, assim, dessas leis, de ter algo escrito, né? Porque através da questão oral você pode ter a mudança da lei. E por ser uma região muito grande, os sumérios eram um povo enorme, eles tinham que ter algo isso escrito, né? Então eles vão desenvolver códigos, né? Que vão representar letras, que vão representar algum termo. E ali eles vão fazer tabletes, né? São grandes tabletes de argila onde eles cunhavam esses símbolos que possivelmente as pessoas interpretavam, né? O significado de cada um. Eles também vão desenvolver a agricultura, a pecuária, o carro sobre rodas é aqui que nasce, né? Aqui eles fazem por questão no início de poder ter uma mobilidade maior, por ser uma região grande, então poder chegar a tal cidade, eles vão ver o carro sobre rodas. Depois vai ter uma questão de guerra, porque como você pode ver ali, por ser uma região fértil, abundante de rio, vai ter vários povos que vão se formar ali e vão disputar território, cada um querendo ter uma parte desse, digamos, desse paraíso, né? Então é considerada a região mais antiga e ela tem esse processo de urbanização, né, das criação das cidades e já dá o início do que a gente vai conhecer do que é muito próximo de hoje como uma cidade, né? A hierarquia começa a se criar, vai ter o rei, vai ter os sacerdotes, né, a parte religiosa, vai ter o pessoal que trabalha no estado, né, que vai estar cuidando das leis, do imposto, vai ter as pessoas que têm um poder de econômico maior e vai ter as pessoas mais pobres. É aqui que começa a tomar esse molde de sociedade que a gente hoje sente um pouco.
Então, como eu disse, né, começa a aparecer as divisões, produtores de alimentos, também tem, né, cada um vai ter a sua função social. Tem os pecuaristas, os agricultores, quem é encarregado de depois fazer toda a manufatura, e também começa a surgir já os comerciantes, né, porque eles, por ser uma região fértil, eles começam a produzir muito, e aí eles começam então a ter um excesso em abundância e eles decidem vender para outros povos ali da região, né. Como eles estão ali, surge a questão da hierarquização, nobreza, né, sacerdotes, vai ter os militares, artesãos, vai ter os escravos também, né, decorrente das guerras. Também é interessante que até é uma região muito tratada, porque por mais que a gente, alguns historiadores não ligam, assim, a Bíblia tem muita questão histórica e é uma região muito tratada ali nesse período, acho que no Antigo Testamento. A questão lá do Abraão, que ele se desloca, e ele faz todo esse desloca, ele se desloca toda essa região da Mesopotâmia para chegar no que hoje é Israel, né? E é bem interessante, assim, é uma fonte histórica, às vezes, que a gente acaba deixando de ver, porque isso é uma questão mais religiosa, mas é uma fonte bem bastante, sim. Tem muitas questões ali de cotidiano, a forma das pessoas lidar com certos assuntos, a gente encontra na Bíblia, que depois vai ter embasamento histórico em outros historiadores, né, daquele período. Então, a gente passando por outra região também muito fértil, que vai propiciar ali o desenvolvimento das cidades, que é o Egito Antigo, né? Pelo mapa você pode ver que o Egito ele é cortado pelo rio Nilo. E aí vai ter o Baixo Egito e o Alto Egito. No início, esses vão ser duas sociedades diferentes, que depois eles vão se organizar com uma só, que vai dar aquele início ao Império Egípcio, né? Que vai ser gigante, que a gente vai ver diversas histórias lá mais para frente. Então, eles se localizavam então na região nordeste do continente africano, né? Às margens do Rio Nilo. Essa região faz parte do que era chamado do Crescente Fértil. Dominação que pode parecer extrema devido à região ser puramente desértica, né? Porque se vocês pegar o Egito, vocês vão ver que tem regiões bem desérticas, né? Que não há água. O máximo que você vai ter é o Rio Nilo ali. Só que a cidade egípcia começa a se organizar de uma forma tão incrível, sabe? Você pode dizer, pelo período que eles estão ali, que eles começam a criar canais que estão, aquela região desértica longe do Rio Nilo, eles construíram um canal até lá para que pudesse abastecer aquela região. A cidade egípcia, então, ela era bem organizada, né? Cada camada era bem definida. A gente tinha o faraó, né? Que era o chefe político, né? Como se fosse um rei. Ele era considerado a encarnação de um deus e responsável por quase tudo que se via na vida cotidiana, né? Aí tinha outros segmentos sociais que, conforme a sua posição social, tinha sacerdotes, guerreiros, camponeses, vai ter escravos também, né? Porque o Egito ele começa a mais que tenha crescido você pode ver no mapa, nessa região em volta do rio, eles começam a se expandir. E começa a ir até a região da Mesopotâmia também. Aí ele começa a guerrear com outros povos ali. Então vai ter bastante escravos nesse período, que vão ser usados para construir as pirâmides, os outros templos de deuses. Ali eles também desenvolvem uma escrita própria, né, que é a hieroglífica, que vocês podem ver, em alguns filmes aparece, né, quando envolve a parte do Egito Antigo, tem um pássaro, tem um olho, cada símbolo significa alguma palavra. Aí eles tinham essa forma de expressar, né, esses conceitos, né, através desses desenhos. Ela foi desenvolvida também para cobrar imposto e para estabelecer a lei, assim, não, é a função que ela teve no início, né, como eu botei no slide, né, cobrança de impostos do império, classificação dos valores de propriedade, organização das leis, até mesmo a contagem de trabalhadores, né, e eles mais para frente vão usar para censo, né, para poder contar quantos egípcios existiam. Basicamente todas as crises surgem por causa disso, por causa da questão econômica do Estado, de poder cobrar imposto e poder auditar esses valores, né, de uma forma do faraó ter o controle do dinheiro que estava entrando e ele poder fazer o que ele bem entender. Basicamente era assim que funcionava.
Então, a economia do Egito era baseada na agricultura, né, com a irrigação feita a partir das grandes obras hidráulicas, né, como eu falei, que eles começam a canalizar o Nilo para outras regiões. Eles cultivavam então, principalmente cevada, o papiro, né, que é uma planta que eles vão usar para poder usar como uma folha, né, que é do período deles. Dali eles começam a fazer as suas escritas, porque eles tinham duas formas, né, através do papiro e através das paredes. Mas provavelmente, quando são as paredes, a gente vai encontrar templos religiosos ou túmulos de grandes reis. Basicamente, o resto das leis, questões de impostos, censo é no papiro, né? Que é aquele rolinho que vai desenrolando. A gente pode ver em vários filmes, assim, quando aborda essa parte do Egito. Eles também tinham o linho, né? O legumes e frutas. Eles criavam bois, carneiros, cabras, aves, porcos. Também eles tinham artesãos, né? Muitos qualificados que produziam desde armas para o exército até itens de luxo, como joias, esculturas e quadros. Aí começa a desenvolver o movimento da cultura também, né? Da representação de deuses, representação dos faraós, como também uma encarnação de um deus. Eles também faziam comércio, né, com outros povos do mundo antigo. Eles têm um comércio intenso com a Europa, porque os dois continentes ali, né, o africano e o sul da Europa, eles são banhados pelo Mediterrâneo. Eles desenvolvem canoas, né? A canoa egípcia tem uma diferença bem interessante. Eles se deslocavam até o sul da Europa, ali eles faziam o comércio desses excedentes, assim como com a Mesopotâmia. Há também disso deles fazendo comércio com a Índia. Hoje em dia, assim, talvez o deslocamento por avião é fácil, de navio, mas tudo isso era feito a pé, né? Através de animais, de cavalos, carroças. Então, isso levava tempo, mas eles tinham esse contato com os povos da Índia. Então, deixa eu passar para o próximo slide. Aqui um pouco sobre a religião, né? Você pode ver na imagem, ele tem alguns deuses. Eles eram politeístas, ou seja, eles tinham vários deuses. Tinha o deus Sol, o deus da Lua, o deus da Estrela, o deus do Fogo, o deus da Água, da Fertilidade, o deus da Morte. Então, cada questão assim da vida do egípcio daquele período, ele tinha um deus que representava para quem ele orava, pedindo alguma coisa. Se ia para a guerra, eles tinham um deus da guerra. Se eles precisavam ter uma plantação boa, um grande número, né, de produção seja alta, eles oravam para o deus da fertilidade. Tinha o deus da questão, preciso ter um filho e tal. Eles tinham um deus também que podiam orar. Então, a religião dominava todos os aspectos da vida pública e privada do Antigo Egito. As cerimônias eram realizadas pelos sacerdotes a cada ano, para que a chegada da inundação. Dessa forma, né, boas colheitas que eram agradecidas pelo rei em solenidade às divindades. A inundação ele fala porque o Nilo tem períodos que ele está com baixa questão da água, né? A quantidade de água está bem baixa, então eles oravam para esse deus da fertilidade, faziam cerimônias ali no rio Nilo para que viesse a abundância da água, né? Que pudesse a água ir para todos os canais que eles tinham construído e pudesse chegar a todas as plantações. O Nilo vai ser bem importante nessa questão econômica e nessa questão também da religião, porque ela vai se desenvolver tudo em volta do Nilo ali. Todas as cerimônias aconteciam ali, a questão de se banhavam era um ritual importante. Então, ali, o rei, quando tinha essa abundância, ele prestava as suas solenidades, né, seu ritual aos deuses dentro do rio Nilo. Boa parte, é bem interessante porque muito tempo a história do Egito Antigo ficou descoberta, né? A gente não tinha noção nenhuma, porque se pegar o hieroglifo, né, a escrita deles, você não vai entender nada. Aí você precisa de uma forma de traduzir. Até então não existia essa forma de traduzir. Foi ali na Revolução com Napoleão, 1700, ali por volta de 1700. Então, boa parte da história do Egito Antigo ficou descoberta, assim, ninguém sabia nada, era uma escuridão, o que acontecia naquela região, e muita coisa se perdeu, até eles conseguiram achar uma pedra de Roseta, que ele tinha tanto a escrita egípcia quanto em grego,
E o europeu, sabendo grego, conseguia traduzir o que estava escrito ali. Então, muito foi se descobrindo através dessa tradução que a gente conseguiu. Depois teve uma corrida para o Egito, né? Porque se descobriu que os faraós, eles eram enterrados com todo o ouro que eles possuíam. Então, houve bastante roubo de tumbas, pessoas roubavam as múmias, né? Que é a forma de mumificação daquele período, de como você morria. Eles te mumificavam, passavam todo um tecido em volta de ti. Eles roubavam e vendiam em outras regiões. Aqui, a Inglaterra, hoje, dessa questão de... Porque o Egito, ele foi colonizado pela Inglaterra, e muita coisa, hoje em dia, da história do Egito está na Inglaterra, está nos museus britânicos, e não no Egito. Então, tem muita briga, questões diplomáticas, hoje em dia, para que a Inglaterra devolva múmias, tumbas, até... eles levaram uma muralha, assim, eles montaram a muralha pedra por pedra para poder levar para a Inglaterra. Então, hoje em dia, muita coisa ainda está se descobrindo do Egito. E passando então para um outro povo desse período, vai ser a Grécia. Né, o que hoje a gente chama de Grécia Antiga, na verdade, era um conjunto de cidades-estados, né? Como você pode ver no mapa ali, há o nome de algumas. E cada uma tinha seu sistema, né? Seu valor, suas morais, a forma de como era governada, a política, a vida social, iam mudando conforme as cidades, né? Então as pessoas, a maioria moravam nessas cidades, cultivando os campos próximos à cidade. Este modelo de habitação urbana, de cultivo de terras agricultáveis próximas às cidades, facilitou o desenvolvimento de uma soberania e uma dependência de cada cidade, né? Tanto que se você fosse para o passado e fosse para a Grécia Antiga, você não saberia onde ficaria a Grécia, porque se fosse perguntar pela Grécia, ninguém saberia te dizer. Porque, por mais que eles tivessem diversos elementos culturais que eles compartilhavam entre eles, eles não se consideravam gregos, se consideravam espartanos, olímpios, atenienses, mas todos eles diriam que eles eram helenos, porque é uma das principais deusas, né? Helena lá é o que dava nome à região. Então, aqui a gente vai ter, em vez de ser um grego, era o heleno, que é esses indivíduos que moravam nesse período aqui. Aqui, na Grécia, vai ter o desenvolvimento da democracia, vai ter desenvolvimento de táticas militares. É a partir da Grécia que a gente tem um desenvolvimento da filosofia, da ciência como um todo, né? Começa a partir dessa região. Por isso que a gente estuda esses três povos, porque dali que partiram diversos descobrimentos, criações que hoje em dia a gente ainda está utilizando, está fazendo, está aprendendo. E na Grécia Antiga, então, ela tem essa importância. É interessante que a Grécia também ela é uma região politeísta, né? Ela tem vários deuses. É aquilo, Deus para cada questão da vida. Os gregos eles bebiam bastante vinho, então eles tinham um deus, Dionísio, né, que é o deus do vinho, eles tinham um deus da fertilidade, deus da agricultura, deus da caça, e o principal deus era Zeus, né, que era tem toda uma questão mitológica de Zeus ter libertado os outros deuses de um titã chamado Cronos. Isso a gente encontra hoje em dia bastante em filmes também, em jogos. Tem o God of War, que é baseado nesse período da Grécia. São vários elementos que aparecem na nossa cultura pop hoje em dia, né? E é baseado então, nesse período. Então, passando agora um pouco mais para frente, não é? Na nossa linha histórica, a gente vai ter o período medieval. A Grécia vai se desenvolver, depois vai vir como principal império, vai ser o Império Romano. O Império Romano vai dominar basicamente toda a Europa, desde ali da região da Mesopotâmia até a região que hoje é a Inglaterra, né? E só que isso pendurou por muitos anos. Só que há um surgimento de novos povos, principalmente na Alemanha, ali na região sul da Rússia, que começa a atacar o Império, né? A destruir. Porque o Império queria avançar, queria aumentar suas fronteiras, ter mais terras. E nisso eles encontram
indivíduos que eles não conseguiram vencer. Somente os anglo-saxões, né, que são da Alemanha, visigodos, principalmente, eles têm esse embate, e isso começa a enfraquecer. É um processo, como eu falei, é um processo lento, porque como eles tinham que manter essas guerras, era dinheiro, era mais imposto, a população ficava, não aguentava. E os vândalos, eles vinham, né, o vândalo, que eram os principais povos também, junto com os visigodos, né, eles vinham para a região que era o Império Romano, eles destruíam tudo, eles roubavam, saqueavam, eles não queriam terra, eles queriam o dinheiro, saqueavam tudo que podiam e levavam de volta para suas terras. E com isso começa a cair o Império Romano, o imperador vai destruindo um imperador pior que o outro, né? Ele vai dando um golpe em cima de golpe, até que o Império Romano ele se decai. A gente ainda vai ter o Império Romano na região que hoje é a Turquia, né? Que depois vai virar o Império Bizanto. E essa queda do Império Romano que vai dar origem, então, ao período medieval, que é basicamente caracterizado pelo feudalismo, né? Que é a descentralização do poder, porque as pessoas acabam saindo das cidades ali do Império Romano e indo para o campo. E ali, então, quem tinha terra construía o seu castelo, construía toda a sua fortificação para poder não ser atacado. E essas pessoas, né, os camponeses, eles iam para essas regiões e juravam lealdade ao rei. E já nessa lealdade eles trabalhavam nos campos, eles podiam ter acesso à alimentação, à produção que era produzida nas plantações, né? E isso era, então, um processo que vai chamar de vassalagem, né? Onde um prometia fidelidade ao outro. Tinha a questão militar, né? Que o exército fidelidade ao rei e o rei faria um pagamento a esses militares. Os camponeses a fidelidade ao rei para poder cultivar, ter uma moradia dentro do feudo ali, né? Mas basicamente o senhor feudal, né? Ele era o rei daquela cidadezinha, daquele feudo, e ele mandava ali e desmandava da forma que ele bem entendesse. Aqui a gente tem mostrando, né, bem a estrutura, basicamente era uma pirâmide social. Tinha o rei, junto com a nobreza, os sacerdotes, né? Depois ali os camponeses, os comerciantes, artesãos, aqueles que eram colocados de fora da sociedade. Então, cada um tinha sua hierarquia, você não podia sair de uma posição para outra. Quem nascia nobre era nobre, quem nascia dentro do clero, dentro né, dos sacerdotes, era sacerdotes. E aqui a gente vai ter uma maior aproximação do Estado, né, dos feudos, com a Igreja Católica, né, que era a única igreja cristã que existia naquele período. Então, né, a economia, como eu falei, né, se locaram para o campo, construiu suas fortalezas, e basicamente a base da economia daquele período vai ser a agricultura. Era de baixa produtividade, né, porque eles não tinham técnica nem instrumentos necessários para poder fazer em abundância. Então, eles basicamente produziam aquilo que é necessário para a alimentação. O rei ficava com a maior parte e o vassalo, né, o camponês, ficava com uma pequena, o necessário, né, para ter uma alimentação, poder sobreviver, basicamente. Ali não existe comércio, né? Cada feudo é no seu feudo, cada um no seu quadrado, ninguém conversa entre si. Posteriormente, ele começa a ter uma aproximação entre feudos, entre esse comércio, que vai permitir a criação dos estados, né? Como hoje a gente conhece, que daria origem à França, à Alemanha, à Itália. Então, aqui nesse período, a gente tem, como eu falei, né, a Igreja Católica, Apostólica Romana, vai ter um domínio enorme. Ela acumula, né, a questão cultural, o conhecimento, porque ela controlava a grande parte do saber dado do período antigo, livros, pergaminhos, tudo isso é eles que vão armazenar, e eles vão decidir quem pode e o que pode ter acesso. Então, tem a criação dos mosteiros, onde tudo ali era guardado, onde tinha livros que eram proibidos, alguns eram até queimados para que não existisse mais. Então eles tinham todo o monopólio, né? Eles dominavam a cultura, e
nesse período nem todo mundo sabia ler, né? É só quem a Igreja Católica ensinava, né? Então, basicamente era o clero, né? Os padres, sacerdotes, eles que sabiam ler, escrever. A nobreza, quem se interessava em aprender, tinha permissão, mas o camponês não. Ele ficava naquela eterna burrice, né? Naquela eterna de só fazer a sua atividade braçal. Então, aqui é um período que não existe escola, não existe nada. Vai ter a criação de universidades mais para frente, mas basicamente quem podia participar era parte do clero e a nobreza. Mais para frente vai ter uma. Aí é com a questão da Revolução Francesa, Iluminismo, da difusão do saber. Nesse período a gente vai ter uma perseguição até a filósofos, intelectuais, cientistas, porque tudo que ia de contra o que a igreja estabelecia era tido como proibido, então tinha essa questão. Muitas pessoas foram queimadas em fogueiras, mortas, por simplesmente defenderem questões que hoje em dia a gente sabe que é verdade. Nesse período a gente vai ter o latim, né, como língua oficial. Toda a escrita, toda a produção intelectual desse período medieval vai ser em latim. E a partir do latim que a gente vai ter desenvolvimento de outras línguas, como italiano, português, espanhol. Isso também mais para frente, né, dá um desenvolvimento de outros povos. Então acho que esse é o último slide. Não sei se eu fui sem entendido, se alguém for com alguma dúvida. A gente ainda tem uns 15 minutinhos, se alguém tem uma dúvida. O conteúdo foi baseado na prova de vocês e na apostila, então você pode ver que alguma coisa da apostila não apareceu aqui no slide, né, na explicação que eu estou dando, porque eu achei não ser importante incluir, porque a prova não mostrava, então para vocês não perderem tanto tempo com certos conteúdos que acabam não caindo. Vocês têm alguma dúvida? Tudo certo? Para quem tiver certo, manda um joinha, deixa o like. Então é isso, gente. Esses são os períodos que vão cair na prova de vocês. A pré-história, né, os períodos dentro da pré-história, Egito, Grécia, a Mesopotâmia, e vai cair o período medieval. Basicamente toda essa parte histórica. Não tem. A prova tá bem fácil, vocês vão sair bem, acredito eu. Então, certo, então, tá todo mundo joinha. Por mim, vocês estão liberados. Não sei se vocês ainda têm aula com outro professor agora no próximo período, mas comigo aqui é só esse período hoje. Então, certo, gente. Boa noite, boa prova amanhã.